E antes da gente ir muito a fundo nessa parte de escalonamento, otimização de desempenho, consumo, vamos entender os componentes, vamos aprender os componentes que ligam o motor às rodas, ou seja, os componentes de transmissão. Afinal, sabendo todos os componentes, principalmente os seus conceitos de engenharia, aí sim você pode determinar qual o que vai te dar melhor desempenho, melhor consumo para sua aplicação. Então, se eu vou fazer um carro para track day, se eu vou fazer um carro para arrancada, eu vou ter estratégias diferentes com componentes diferentes. Então, vamos passar primeiro pelos componentes agora, para depois ir a fundo. Quais são os principais componentes da tração dianteira? É engraçado dizer, e a gente vai entender quando eu explicar de homocinética, mas é interessante e engraçado dizer que o carro tração dianteira é uma criação relativamente recente. Na história de vida do automóvel, ele é relativamente recente, porque durante décadas e décadas e décadas eu era obrigado a ter carros com tração traseira, por questões de construções e principalmente porque não existia homocinética. A gente vai entender o conceito que está por trás da homocinética aí quando a gente chegar nela. No caso de tração dianteira, quem foi o precursor disso daí? O Mini. O Mini começou com motor dianteiro transversal. Daí você pode até falar para mim, mas no passado, em Le Mans, tinha carro na década de 20 correndo tração dianteira. Sim, com cruzeta, tinha um monte de senão, mas para aplicação comercial, quem foi o precursor? O Mini. Então, voltando nele, ele começou com um conceito muito bacana de um motor dianteiro, tração dianteira, motor dianteiro transversal. Até então, todo mundo sempre colocava longitudinal e enviava a tração para a traseira. Com isso, ele ganhou um grande espaço para a cabine, reduziu o tamanho de capô, ganhou mais espaço para a cabine, otimizou todo o conceitozinho. O interessante, abre aspas, né, é que o radiador dele não é na frente, é na lateral, aqui na caixa de roda, para justamente ganhar mais espaço ainda. Então o ar entra, a gente fala muito isso no curso de transmissão, questão de aerodinâmica, né, o ar entra e sai pela caixa de roda. Como naquela época eles não tinham tanto conhecimento, simulação, etc., eles primeiro colocaram a ventoinha puxando o ar da caixa de roda. Aí o carro fervia. Aí foram perceber que o ar, na verdade, sai pela caixa de roda. O ar a pressão de ar é sempre negativa nas caixas de roda. Então é por onde o ar sempre vai querer escapar. Fazendo assim eu ganho muito espaço. O mais complicado, por incrível que pareça, é fazer um motor dianteiro com tração dianteira. Tem que fazer uma transmissão relativamente compacta com diferencial para mandar isso aqui. Aí eu sou para as rodas, aí eu sou obrigado a sempre pendurar o meu motor para frente do eixo. E isso me atrapalha muito em comportamento dinâmico, principalmente em curvas. No caso de eu montar transversal, que nem era o conceitozinho do Mini, se botava o motor praticamente em cima do eixo ou até um pouquinho para trás do eixo dianteiro. O comportamento dinâmico melhora muito e com isso o Mini foi campeão em um monte de corrida, mesmo com um motorzinho minúsculo. Olhando aí a montagem mais em detalhes, então eu tenho carros pequenos, com tração dianteira, com capô pequenininho, e aí eu consigo otimizar todo o espaço para a cabine, não ter uma frente tão longa, tão esquisita, né? Então o Casinha é um exemplo claro, o primeiro carro de bom espaço aproveitável, o Corsinha, e quando você vê isso aqui em detalhes, você vê o quanto você ocupou pouco de espaço no comprimento do capô. Obviamente que qual que é o ponto negativo? O principal ponto negativo eu sempre vou ter mais peso de um lado do que do outro, porque o motor é muito mais pesado que uma transmissão. Regrinha do dedão, motor 1,6 de 1 litro, é que hoje a gente tem ainda os 3 cilindros que são mais leves, mas a regrinha aí do dedão de motor até mais ou menos 2 litros, a gente vai de 100 a 140 quilos de peso. Já uma transmissão é na casa de 25 a 30. Então, como o motor é mais deslocado para um lado, e eu acabo dando mais peso para um lado do que para o outro.
Além disso, eu também tenho que tomar cuidado com o espaço para hidrovácuo, o sistema de freio. Então, eu via carro na Austrália, que a direção é o contrário, que o hidrovácuo, no caso aqui o roxinho, ele continuava na mesma posição, só que o motorista estava do lado direito do carro. E aí, como não tinha espaço por causa do coletor de admissão, tal, não tinha espaço, o motor não permitia ter um espaço aqui para montar essa peça tão grande, havia uma haste mecânica conectada ao hidrovácuo e o sistema de freio que está do outro lado. Bem esquisito, né? Uma coisa que você fala, parece que isso aí a longo prazo é tão confiável, né? Então eu tenho esses problemas de achar espaço dentro do compartimento do motor. Além disso, eu limito qual é o tamanho do meu motor. Eu não consigo colocar um V8 nessa condição, né? Eu sou obrigado a limitar o tamanho do motor. Há algumas aplicações de V6 transversais, mas aí o carro também fica mais esquisito ainda pelo simples fato de eu ter um motor extremamente pesado mais apoiado de um lado do que do outro. Então quando você põe o carro na balança, você vê que o carro é muito mais pesado do lado direito do que do lado esquerdo.